foi convicto o bastante para vir e dizer-lhe acerca disto. Aquele mesmo Espírito vive exatamente no mestre eclesiástico hoje, escritos por Deus para este mesmo juízo. Isso é o que a Bíblia diz. Homens já antes escritos para este mesmo juízo, que convertem em dissolução a graça de Deus. É exatamente isso. Em Judas, o versículo 3 de Judas, pode-se encontrar isto. Isso mesmo. Notem todas aquelas coisas provando lá que aí está a marca da besta. É aí onde está. Assim, quando você está correndo por aí dizendo: bem, vou mostrar quando a marca da besta chegar, tome cuidado de que você já não a tenha recebido. E aqueles que a têm serão punidos com fogo e enxofre, vertidos do cálice da indignação de Deus para serem atormentados dia e noite, para sempre e para sempre. É uma coisa séria. Agora, como é que se escapa? Haverá um tempo o qual está vindo agora mesmo. Note, e naquela organização movendo-se, agora deixe-me dar-lhe uma pequena dica aqui. Naquela organização movendo-se adiante desse jeito, está vindo um tempo em que você terá de pertencer àquela organização, ou não poderá comprar nem vender, ou ter aquela marca de apostasia, marca de igreja. Você tem que pertencer a alguma organização ou não poderá comprar nem vender. E ouçam, vocês que conhecem qual é a verdade. Não estou dizendo para você se afastar de sua igreja. Não estou dizendo nada acerca de você ou de seus membros. Estou dizendo acerca de escritório central lá no passado, quando eles organizaram a coisa e a tornaram: nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E eles estabeleceram aquela regra rígida. E Deus faz isto em pedaços e tira sua igreja bem para fora disto. Sempre o fez. Vejam a jornada dos filhos de Israel. Eles faziam uma fogueira, eles ficavam toda noite, a coluna de fogo pairava sobre eles. E não importa que hora do dia ou da noite fosse, quando aquela coluna de fogo partia, trombetas soavam e Israel levantava acampamento e partia. Se fosse meia-noite, 2 horas da tarde, quando quer que fosse, eles levantavam acampamento e seguiam a coluna de fogo. Certo? Eles seguiam o fogo. Bem, quando Martinho Lutero viu o fogo de Deus mover-se para fora, Martinho Lutero saiu, seguindo o fogo para fora do catolicismo. Mas ele edificou ali embaixo e organizou sua igreja e não pôde mover-se. O fogo se moveu diretamente para fora, e Wesley o viu, e lá se foi após ele. Isso mesmo, o fogo de Deus deixou Lutero estacionário. Então a primeira coisa de que se nota é que Wesley edificou embaixo disto a Igreja Metodista Wesleyana. E então veio Alexandre Campbell, João Smith com os batistas e assim por diante dessa maneira, e Moody e tudo aquilo. Então a primeira coisa que se nota, eles começam a ficar ritualistas e formais, frios, quando os antigos profetas morreram e assim por diante. Este novo grupo não veio com nada senão uma educação de seminário. E então a primeira coisa que se nota, as mãos alcançaram o pastel e o arruinaram. E o Espírito Santo moveu-se para fora, e os pentecostais viram isto, e lá se foram eles. Isso mesmo, moveram-se diretamente para fora, para longe dos metodistas e batistas e assim por diante. Agora, o lado cruel disto, mas para cumprir a palavra de Deus, os pentecostais se organizaram, e exatamente tão frios e ritualistas como o resto deles. Mas vejam, nunca mais haverá outra era da igreja. A última era é a era da igreja de Laodiceia, a qual não é nem quente nem fria, apenas o suficiente de religião quando a música está tocando para dançar para lá e para cá no corredor, e então se sentar, ir para casa e falar a respeito de seu vizinho. Necessitamos hoje de uma queima completa enviada por Deus à moda antiga do Espírito Santo. Um reavivamento que fará você prostrar-se sobre seu rosto e chorar dia e noite, e lamentar e prantear e agir assim pelos pecados do mundo. Vamos entrar nisto. Isso mesmo. Mas lá estão eles. É só até aí que chegamos, mornos. Deus disse: simplesmente me dá mal-estar. Vou vomitá-los da minha boca. Essa é a igreja protestante, rejeitada. A igreja protestante está rejeitada.
dos pentecostais até Lutero, cada pedacinho disto. A palavra de Deus diz que sim, mas de cada uma daquelas igrejas, ele tomou um eleito. Ele tomou a semente de cada uma, dos metodistas, dos batistas, dos presbiterianos, dos luteranos, de todos ali, católicos e todos. Ele tomou um remanescente, tirou um povo. Aqui não faz muito, uma pequena dama estava de cama bem aqui em Louisville, católica, morrendo. Fui até lá e o sacerdote disse, bobagem, tal coisa como essa. E seu marido disse, ponha-se de lado, deixe-o entrar. Entrei lá e a mulher estava para morrer na manhã seguinte. Enquanto orava por ela, uma visão irrompeu e disse, assim diz o Senhor. Isso mesmo. Na manhã seguinte, disse a ela que horas seriam exatamente na mosca quando ela iria para casa bem. Eles zombaram disto em desprezo. E na exata hora que o Espírito Santo falou, ela foi para casa como uma mulher de boa saúde e está bem hoje. Ela era católica, eles eram católicos. Eles eram católicos. Quando se recebe luz no Antigo Testamento, deixe-me mostrar-lhe a marca agora. Ouça com atenção, então eu irei direto ao meu tema. Olhe, no Antigo Testamento, quando um escravo estava em escravidão, e então ele foi comprado lá por um preço, ele tinha que servir aquele senhor até o ano do jubileu. E quando o ano do jubileu chegava, havia uma trombeta que soava. E quando o escravo estava lá fora, ele e seus pequeninos e esposa e todos eles desejando voltar para a velha terra natal. Eles estavam andando penosamente nos campos e o capataz batendo neles e daqui e de lá. E então, quando o sacerdote do jubileu se aproximava, soando a trombeta, e aquele sacerdote soava a trombeta, e aquele homem ouvia a trombeta, ele podia deixar cair sua enxada, ele podia deixar cair o que quer que estivesse fazendo, olhar na cara do capataz e dizer, você não pode golpear-me, nem mais uma vez. Eu sou livre. Afastar-se imediatamente e ir para casa, porque ocorreu o som do jubileu quando eles ouviram o som. Esse é o Evangelho, o jubileu, no qual você está livre do pecado. Você está livre de todos estes hábitos imundos e coisas que o mundo tem produzido aqui em nome de religião. Tanto sob os protestantes como católicos, sob a marca da besta. Isso mesmo, você está livre! Você não tem que ser! Mas então, se aquele homem recusava receber aquilo, então aquele homem era levado de lá até o pilar do altar da igreja e tinha uma marca colocada nele. Faziam um furo em sua orelha, e ele era um servo daquele senhor enquanto vivesse. E se você se recusa a aceitar a luz do Evangelho quando ele é pregado no poder do Espírito Santo pela Bíblia, você pode selar-se a si mesmo ao seu destino eterno. Amém. Agora vejam, uma coisinha a mais, se vocês me desculparem por ter feito aquela observação há uns poucos momentos acerca daquele homem. Mas olhem aqui, enganariam até os escolhidos. Agora temos golpeado os luteranos, batistas e assim por diante, e os católicos. Agora deixe-me tratar com vocês, povo da santidade, apenas um minuto. Estão vendo? Eu creio em santidade. Você tem que ser santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Não minha santidade, a santidade dele. E nada que eu possa fazer acerca disso é o que ele fez por mim. Não me baseio em minha própria, porque não tenho nenhuma, nem ao menos tento ter alguma. Eu não tento ser. O senhor está tentando manter-se firme, irmão Branham? Não, senhor. Eu somente solto e deixo que ele me mantenha firme. Isso mesmo. Ele é aquele que está mantendo firme. Apenas fique morto. Isso é tudo que você tem que fazer. Apenas mantenha-se morto. Ele ficará firme. Ele já se manteve firme. Ele se manteve firme lá até que disse, está consumado. Isso encerrou o assunto. Deus está nos deixando fazer isto do mesmo modo. Está consumado. Mas, povo da santidade, vocês, nazarenos e peregrinos da santidade agora, recordem, sob o poder e a saída da igreja wesleyana ou da igreja metodista, quando eles se organizaram, vocês, querido povo da santidade, saíram, disseram, nós daremos continuidade à santidade. Isso foi maravilhoso. Vocês somente continuaram aquela era de Filadélfia, até que chegou a de Laodiceia. Mas quando o batismo do Espírito Santo chegou e os sinais retornaram à igreja, vocês chamaram isto o diabo, porque eles falavam em línguas e criam nestas coisas. Vocês disseram,
Isto é do diabo. E quando vocês o fizeram, vocês blasfemaram do Espírito Santo. Como posso dizer à minha mão, não tenho necessidade de você? Se há mestres, há o falar em línguas. Se há evangelistas, há também dons de cura. Como pode o pé dizer ao olho, não tenho necessidade de você? Está vendo? Se você é um filho nascido de Deus, você caminha e aceita tudo que Deus diz que é correto. Você caminhará bem na luz. Quando foi o tempo da igreja se mover, Lutero se moveu. Quando chegou o tempo da igreja mover sua mão, Wesley moveu a mão.